Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Paulo Vitor para mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos dar continuidade ao judaísmo, certo? A religião do judaísmo. Mas o nosso objeto de conhecimento da semana vai tratar dos textos sagrados, ou seja, a interpretação dos textos sagrados dentro do judaísmo, ok? Então pessoal, dando continuidade, a gente vai iniciar aqui relembrando algumas características sobre as funções dos textos sagrados, certo? Então, vale lembrar que esses textos sagrados, né, seja ele a Bíblia, o Torá, né, que é o caso do judaísmo, existem algumas funções que esses textos exercem nas religiões, certo? Então, a gente pode pontuar aqui 4 dessas funções. A primeira, ela serve para registrar, os textos sagrados servem para registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante, ou seja, relembrar o início, né? Manter a tradição inicial daquela religião. Segundo ponto, comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, certo? Então, o texto sagrado tem aquela função de se comunicar com seus fiéis. Terceiro ponto, atualizar a experiência original no tempo e espaço. Então, como vocês sabem, as religiões foram criadas há muito tempo, né? Milhares de anos atrás, mas ela passa por um processo de atualização para acompanhar o desenvolvimento natural do mundo e das pessoas. E quarto ponto, certificar por meio de seus escritos as experiências religiosas do grupo em todos os tempos, né? Então, é um histórico desde o seu início até os dias atuais, certo? Então ele certifica por meio das suas escrituras, dos seus textos, certo? Então, para a gente relembrar, essas são as principais funções dos textos sagrados. E aqui, voltado mais para a questão do judaísmo, a gente pode ver que os textos sagrados são uma forma de expressar e espalhar os ensinamentos nas diversas tradições ou manifestações religiosas, certo? Uma das características do judaísmo é ser uma religião intimamente ligada à história. Por isso o que eu falei de se perpetuar pelo tempo, certo? As narrativas da Bíblia se baseiam numa crença bem definida de que Deus fez uma aliança especial, um pacto com seu povo escolhido, o povo hebreu. Os judeus seguem os ensinamentos da Torá, certo? Como eu falei lá no início. E da Bíblia hebraica. Então aí nós já temos 2 textos sagrados. Segundo a tradição judaica, a Torá teria sido escrito por Deus e nunca deve ser modificado. Sendo assim, pessoal, o livro sagrado dos judeus é a Bíblia. Ou seja, uma coleção de textos de natureza histórica, literária e religiosa. A Bíblia judaica ela equivale ao Antigo Testamento, porém é organizada de maneira um pouco diferente. O cânone judaico foi fixado por um concílio entre Jabne por volta de 100 anos depois de Cristo. E ele compreende 24 livros divididos em 3 grupos. E esses grupos são esses aí, a lei, que é o Torá, talvez o mais conhecido, né, juntamente à Bíblia. Representa o Pentateuco ou os 5 livros de Moisés. O segundo livro, os profetas, Neviim, os livros históricos e proféticos, e os escritos, Ketuvim, os demais, que são os demais livros, na verdade. E ao lado aí a gente consegue ver o que é, né, a Torá, né? Fisicamente, digamos assim, falando, ela é uma espécie de pergaminho, né? Ou seja, ela vai se enrolando ou se abre, né, quando você quiser ler a palavra. Então é um texto diferente, né? Uma forma de expressar esse texto diferente do que a gente vê, por exemplo, nas Bíblias, né, tradicional com espécie de livro. O judaísmo tem essa tradição, né, na Torá, na verdade. Ainda que, falando sobre a Torá, né, a lei, ela é composta de 5 livros que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuterônimo, conhecidos também como 5 livros de Moisés ou Pentateuco, como eu falei lá no início na divisão daqueles 3 volumes. Eles incluem os relatos bíblicos da origem do mundo, dos ancestrais de Israel, da escravidão dos israelitas no Egito e da sua libertação,
do recebimento dos mandamentos de Deus no Monte Sinai e da peregrinação dos israelitas pelo deserto antes de sua entrada na Terra Prometida. E vejam bem, na época de Cristo, os 5 livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, eram considerados pelos judeus uma só entidade e chamados de a lei, Torá, pois continham as normas judaicas legais e morais, assim como as regras relativas ao culto. A divisão em 5 livros data de sua tradução para o grego, que foi feita com base no original hebraico por volta de 200 anos antes de Cristo. Por isso que lá no início eu falei que a função do texto é perpetuar sua palavra por toda a história. É típico desses livros considerar os acontecimentos políticos, uma expressão das relações entre Deus e os israelitas, sob circunstâncias variadas. Então vejam que nesses textos sagrados tem questões políticas, acontecimentos políticos, e eles são transformados em expressões dessas relações entre Deus e os israelitas, Toda a história de Israel é apresentada como um exemplo da lei da justa retribuição. A conformidade com a vontade de Deus traz bênçãos para o seu povo, com tanta certeza como a obediência e a apostasia, o abandono da religião, levam a um julgamento severo e a dor. Então, pessoal, vale salientar, que a gente fique atentos, que as religiões possuem maneiras próprias de inserir a sua história dentro dos seus textos, certo? Como eu acabei de falar, por exemplo, no judaísmo, acontecimentos políticos expressam determinadas coisas, onde no catolicismo pode ser expressa de uma maneira diferente, no islamismo de uma outra forma. Então, essa interpretação vai muito de religião para religião, certo? E a forma que elas são expressadas também, a forma que elas são colocadas na história, são muito particulares de cada uma. E como curiosidade, eu coloquei aí. Quando a Torá não está em uso, os pergaminhos são enrolados e cobertos, Eu falei lá no início dessa característica, dessa curiosidade do pergaminho ser diferente, a sua física, Costumam se colocar sobre os remates dos pergaminhos coroas, conhecidas como Keter Torá, a coroa da lei, que significa a soberania da lei para a vida judaica, certo? Então essa é uma curiosidade só para a gente ver também um pouco do significado, certo? Dos textos, do significado desses livros para as religiões. Então isso é uma importância muito grande, não só da perpetuação da palavra, como o significado tradicional para as pessoas, para os fiéis. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula semanal de ensino religioso sobre os textos sagrados, um breve resumo sobre a interpretação dos textos sagrados no judaísmo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, falem com seu professor de ensino religioso, façam as atividades propostas, ok? Então é isso, eu desejo a vocês bons estudos e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!